cair, o chão vai tremer com o som do avivamento, o céu vai... Anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras entre nós. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço o Filho dele. Chegou a hora de mirar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho dele. Chegou. Glória a Deus. Boa noite, você que está conectado conosco através do Facebook, do Santuário da Bênção Brasil para Cristo, em Pauliceia, através do Pauliceia OBPC. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma palavra de Deus para o seu coração. O templo pode até fechar devido à pandemia. Nós atendemos o pedido do prefeito Hermes. Todas as igrejas, no período de 15 dias, estarão fechadas, templos fechados, para cultos presenciais. Mas nós temos o recurso das redes sociais. Então, daqui a pouquinho, não saia daí não. Convide mais pessoas, convide seu vizinho, convide irmãos. E daqui a pouco eu quero ministrar uma mensagem de fé e de esperança para a sua vida. Fique aí conectado. Pauliceia OBPC. Envie o link, compartilhe, para que a palavra de Deus, ela vá até onde nós não imaginamos que ela possa ir. Já agradecendo, eu estou aqui na sonoplastia, está lá Diácono Laércio, nosso amigo. Estamos nós dois aqui na presença de Jesus para servirmos a Deus e servir você que está aí, talvez na sua casa, no seu trabalho. Não sei onde você possa estar nesse momento, mas uma coisa eu sei: Deus vai falar com você. Até daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Jesus é rei.
Baixa tudo Casas Bahia. Baixou o preço no site e no aplicativo. Aproveite. Jesus é rei. Me libertou pra viver. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Deus, nós estamos na casa de oração. Queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui para ser um instrumento em tuas mãos, para aqueles que já estão assistindo essa live, aqueles que assistirão. Abençoe a cada um nessa noite. Fala conosco de uma forma poderosa. A glória é tua. Como João Batista disse, eu digo. Então somente importa que eu diminua e o Senhor cresça. Abençoe essa cidade. Abençoe Paulicéia e toda a região. Abençoe o Brasil. Ó Deus, que esta palavra que vai ser ministrada encontre corações prontos a receber a mesma. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia, aonde você estiver, se você puder abri-la, Romanos capítulo 12 e versículo 12. Vamos para a palavra do Senhor nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos nos adequando novamente. A fazer a live. Eu quero convidar você. Romanos, capítulo de número 12. Versículo 12. Se o som estiver bom, fazendo o seu comentário. Nosso amado diácono Laércio está conectado no Paulicéia OBPC. Ele vai estar nos ajudando a oferecer o melhor para Deus e também oferecer o melhor para você, que agora vai preparar o seu coração. A Bíblia é um manual de instrução maravilhoso. É a boca de Deus falando com o ser humano. 1600 anos a Bíblia foi escrita e através de 40 pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, em épocas diferentes, culturas diferentes e pessoas diferentes.
E eu quero hoje meditar com você naquilo que Deus tem falado comigo nesses dias. Romanos capítulo 12. Nós vamos aprender juntos 3 conselhos. Uma receita recheada para como conquistar o céu e viver uma vida de paz, uma vida sossegada, uma vida na qual nós enfrentamos as lutas, mas vencemos elas. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, e versículo 2. Glória a Deus. Está bom o som, Jaclers? Está tudo bem aí? Está ótimo? Glória a Deus. Maravilha. Então vamos para a palavra. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Só fazendo um esclarecimento, você está me vendo sem máscara, é porque eu estou na nave da igreja sozinho, não há ninguém próximo a mim, a sobreira está lá no 2º andar, onde fica toda a parte da sonoplastia, então é por isso que eu posso ficar sem máscara, tá bom? Mas vamos para a palavra de Deus. Paulo, ele nos dá uma receita para ter uma vida vitoriosa nessa terra. Quando ele diz em Romanos capítulo 12, verso 12, ele dá o primeiro conselho: alegrar-se na esperança. O que é a alegria? Segundo os dicionários, é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, é júbilo, é prazer. Isto é alegria. Esperança significa sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Então Paulo, o apóstolo vem dizendo para nós: vocês precisam aprender a se alegrar na esperança. E quando Paulo, o apóstolo, diz isto, ele nos leva a 2 Coríntios. Faça a sua anotação na sua casa, acompanhe comigo. Quando ele fala de alegrar na esperança, 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo 16. Olha o que Deus fala com você nesta noite. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Quando Jesus está no Getsêmani, Judas está programando a traição. Ele vai para o Getsêmani com 11 discípulos. Na entrada do Getsêmani, ele deixa 8 discípulos e adentra o Getsêmani. Leva com ele os discípulos mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. E ele faz um pedido para esses 3 discípulos: vigiai comigo, fiquem aqui em oração, fiquem aqui atentos. E Jesus se coloca à parte para orar com o Pai.
Por 3 vezes ele retorna e ele encontra a mesma cena. Qual a cena, pastor Luciano? Os 3 discípulos dormindo. E ele chama a atenção de Pedro, Tiago e João dizendo: vocês não podem orar 1 hora comigo? Vigiai e orai. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Quando Paulo está dizendo que o nosso homem, o nosso exterior, melhor dizendo, no versículo de número 16, mesmo que o exterior se corrompa, mesmo que a nossa carne venha fraquejar, é o que Jesus disse para os discípulos: a carne é fraca, mas dentro de nós está o Espírito Santo. Então o nosso interior, ele é renovado e não deixa nós desfalecermos. Temos o Espírito Santo de Deus. Você pode se abater, você pode enfrentar dificuldades, a tal ponto de estar numa cama. Eu não me canso de lembrar do meu saudoso pai, Nelson de Souza. Estado terminal de câncer, ele cantava. O exterior, a carne dele estava tomada pela doença, mas o interior dele como a Bíblia diz, rios de água viva fluirão. A presença do Espírito Santo. Paulo continua dizendo em 2 Coríntios 4, no verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo está dizendo, a tribulação, olha porque você não pode perder a alegria, olha porque você não pode perder a sua esperança, porque a tribulação é momentânea, é passageira. E Paulo coloca a nossa tribulação como leve, porque se nós compararmos o que o apóstolo Paulo enfrentou diante daquilo que nós enfrentamos, o apóstolo Paulo foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia por amor ao Evangelho. Por isso que ele diz, eu carrego as marcas do Evangelho. Quantas vezes foi surrado, quantas vezes foi maltratado, mas o apóstolo Paulo disse, e hoje a palavra continua nos dizendo: ei querido irmão, ei querida irmã, ei meu amigo, minha amiga, a sua luta é momentânea, passageira. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está nos encorajando a não perder a alegria, a esperança, dizendo isto: nossa momentânea tribulação, ela produz algo eterno em nós, e a nossa maior esperança não é o que nós presenciamos nesta vida. A nossa maior esperança está no versículo 18 do capítulo 4 de 2 Coríntios: não atentando nós nas coisas que se veem. Paulo está dizendo, não coloque o teu olhar nas tribulações momentâneas, porque senão você vai perder a esperança e você vai perder a alegria. Não se atente para aquilo que você vê, mas coloque a tua esperança naquilo que você não pode ver. Sabe por quê
Olha o que a palavra de Deus diz. Mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo está dizendo: coloque o teu olhar naquilo que é eterno. Aleluia. Coloque o teu olhar naquilo que é eterno. Deus abençoe a irmã Luciana. Vai em paz, em nome de Jesus. Coloque o teu olhar, comece a enxergar além do que os teus olhos carnais podem ver. Costumo dizer que às vezes, com os nossos olhos carnais, nós vemos a luta, mas pela fé, nós cremos naquilo que é eterno. E o que nos impulsiona a crer naquilo que é eterno, não valorizando o que é momentâneo, o que nos leva a ter a esperança nas coisas que nós cremos que são eternas, é a fé. Então eu convido você, em primeiro lugar, nessa noite, receba a alegria e a esperança que vem do Espírito Santo de Deus. E quando você tiver essa alegria, essa esperança que vem do Senhor, seus olhos não vão estar mais nas lutas dessa vida, mas estarão na esperança eterna que Deus tem preparado para você. O segundo conselho de Paulo, segundo Romanos, capítulo 12, versículo 12. Olha que coisa interessante. Diz a Bíblia: sede pacientes na tribulação. Pastor Luciano Marchetti, o senhor está pregando que a Bíblia diz que eu tenho que ter paciência na hora da tribulação? Sim. A primeira coisa é não perder a alegria, alegrar na esperança. A segunda coisa é ser paciente na tribulação. Quando nós falamos de paciência, paciência significa qualidade do que é paciente, de quem não perde a calma ou suporta sem reclamar. A paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Que Deus nos ajude. Ser paciente não é fácil. Paulo fala de tribulação, exercer esse controle emocional na hora da tribulação. E qual o sinônimo da tribulação? Sofrimento, agonia, angústia, tragédia, inquietação. Por detrás de uma tribulação existe um motivo. Por detrás de uma inquietação, de uma angústia, por detrás de um sentimento de agonia, de um sofrimento, existem às vezes motivos. E como eu posso ser paciente na hora da tribulação? Olha o que o Senhor falou comigo. Filho, você precisa ter o fruto do meu Espírito Santo. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito, um fruto que produz no nosso caráter 9 qualidades. Primeira qualidade, amor.
depois paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Quando nós buscamos o fruto do Espírito, contendo 9 qualidades, o fruto do Espírito Santo vai aperfeiçoar o nosso caráter. Então, o fruto do Espírito Santo vai produzir em nós o amor, vai produzir em nós a paz, vai produzir em nossa vida alegria, ser uma pessoa longânima, benigna, bondosa, uma pessoa de fé, uma pessoa que controla suas emoções, mansidão, e uma pessoa que tem autocontrole sobre si próprio, sobre as suas próprias atitudes. Através do fruto do Espírito, nós conseguiremos, com a ajuda de Deus, ter paciência na hora da tribulação. Lembra da sunamita, lá de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Ela observava ao lado do seu marido, a Bíblia não cita o seu nome, cita somente que ela era natural da cidade de Sunem. Essa mulher, ela era rica, mas ela não possuía filhos, e ela observava o profeta, que passava, com certeza em frente à sua casa, por muitas vezes na sua cidade, ela habitava no meio do seu povo. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que um dia ela convida o profeta Eliseu junto com seu servo Geazi, para que quando ele passasse pela cidade, eles pudessem se alimentar ali, eles pudessem repousar, a tal ponto que ela constrói no andar de cima, com seu marido. Quem sabe ela contrata alguém para fazer isto. A Bíblia não relata os pormenores, os detalhes. Ali ela faz um quarto, coloca um candeeiro, coloca uma cadeira, uma cama, para que quando o profeta passasse pela cidade com Geazi, ele teria lugar de repouso. Resumindo, Geazi percebeu que naquela casa não tinha barulho de criança. Ela era velha, seu esposo também. Eles nunca conseguiram ter um filho. Aí, a Bíblia diz que o profeta manda chamar ela pela segunda vez, querendo retribuir todo o carinho. E ele diz: você tem nos tratado com tanto desvelo, com tanto cuidado, o que podemos fazer por você? Na primeira vez, quer que eu escreva uma carta ao rei? O que você quer? Ela falou: estou bem, estou no bem entre os meus. Na segunda vez, ele já profetiza um filho para a vida dela. Após um ano, essa mulher, ela tem um filho. Esse filho está adolescente. E a história continua sendo narrada, que ele está agora no meio dos trabalhadores, trabalhando com seu pai no campo, começa a ter fortes dores de cabeça. A Bíblia diz, olha o que essa mulher faz. O servo traz o menino, e o filho dela falece nos seus pés. Aqui eu encontro uma mulher com paciência no momento talvez de uma maior tribulação na vida do ser humano, que é o óbito de um filho. Eu não sei o que é isso e não pretendo saber.
mas eu imagino. Ela coloca o menino no quarto do profeta. Seu marido chega. E ela diz: manda preparar um animal, que eu vou até o profeta. Ele diz: mas não é dia de ir até o profeta. Ela acalma o marido, ela não fala que o filho morreu. Ela tem paciência na tribulação. E ela diz para o seu marido: está tudo bem. Eu vou contar essa história num linguajar mais atual. Ela diz para o servo: não pare a viagem, eu vou até o Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo, eu quero encontrar o profeta. Geazi vê aquela mulher de longe e fala para Eliseu: e eu vou parar aqui, porque a história vai além. Eliseu fala para Geazi: vai lá, pergunta como ela está, como está o marido dela e como está o filho. Quando a gente tem paciência na tribulação, é a mesma coisa quando a gente tem alegria na esperança. A gente tem fé. E a nossa fé não morre. A nossa fé, quando ela está em Cristo Jesus, ela é fortalecida. Quando Geazi chega para ela e faz 3 perguntas, sabe o que acontece? Ela responde a mesma coisa 3 vezes: vai tudo bem. Nós vemos que esta mulher possui paciência na tribulação. Eu não sei qual o teu momento. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida. Talvez você está enfrentando a dor de alguém que no meio dessa pandemia veio ao óbito. Família, casamento. Não sei qual área da tua vida leva você a chorar, leva você a sofrer, leva você a pensar em parar. Mas eu estou aqui impulsionado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo para dizer para você: não perca a tua alegria, tenha esperança. Busque ter paciência na hora da tribulação. O Senhor está te ajudando. Terceiro conselho, para eu terminar esta palavra de hoje. Em Romanos capítulo 12, verso 12. Perseverai na oração. Quando nós falamos de perseverar, nós falamos de não desistir jamais. Falamos de um sentimento de persistência. Quando nós falamos de orar, nós falamos de uma forma que usamos para falar com Deus. Lucas capítulo 18, verso 1. Antes de Jesus contar a parábola da viúva persistente, ele diz aos seus discípulos: contou-lhes também uma história, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar é alimento para a tua vida espiritual e é a forma como nós usamos para nós falarmos com Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, fala que nós devemos orar sem parar, sem cessar, porque a oração nos leva a ter intimidade com Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 5,17. E eu quero aproveitar o 5,16, diz: alegrai-vos sempre.
Receba nesta noite sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, alegria e esperança, paciência na tribulação, perseverança, e você e eu possamos ter uma vida de oração. Oração no quarto, Mateus 6,6. Oração no monte, Jesus orava no monte. Oração no carro, oração lavando a louça, lavando a roupa, oração no templo. Rei Ezequias estava doente, orou deitado, não podia se levantar, oração em pé. Você pode falar com Deus a qualquer momento. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para não poder ouvir. Ele se inclina para os de coração quebrantado, humilde e sincero. Receba sobre você nessa noite alegria na esperança, paciência na tribulação, perseverança na oração. Eu repito, receba nessa noite alegria na esperança, paciência na hora da tribulação e perseverança na oração. Em nome de Jesus. Obrigado, diácono. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Sexta-feira, hoje, essa palavra que Deus queria falar comigo e com você. Domingo, você que pertence ao Santuário da Bênção Brasil para Cristo, em Pauliceia, prepara um louvor para nós, diácono. Eu estarei fazendo um momento da ceia do Senhor online. Compre o seu pão, seu suco de uva, e no momento da live eu vou estar fazendo o momento da ceia do Senhor. Obrigado por você ter ficado conosco até agora, se alimentado da palavra. Vai passar. Vai passar. Alegria na esperança, paciência na tribulação, perseverança na oração. Receba a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Amém e amém. Compartilhe esta live. Faça o seu comentário. E que Deus esteja conosco, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe.